Rema essa noite. Amém? Quem crê que Deus vai manifestar de uma forma tremenda aqui essa noite? Aleluia! Glória a Deus. A única pessoa que pode espantar a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas somos nós mesmos. Sabia disso? Então eu quero que você abra o teu coração, sentados mesmo, estenda suas mãos para cá. Quero estar orando pela vida do Paulo. Pai, em nome de Jesus, quero apresentar o Paulo na tua presença nesse momento. Tenho certeza que lá no seu quarto, no seu escritório, no lugar que ele preparou essa palavra, o Senhor já falou com ele, meu Deus. Mas eu peço para o Senhor, Pai, que o Senhor venha compartilhar conosco essa palavra também. Nós queremos também, Pai, saborear desse maná essa noite. E eu peço para o Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, continue usando a vida do Paulo, assim como o Senhor tem feito aqui nessa igreja, Pai. E que nós venhamos sair daqui desta noite impactados com a Tua palavra, cheios da Tua presença, renovados e restaurados para a honra e glória do Teu nome. Amém. É uma alegria muito grande estar aqui na igreja, ver ainda grandes amigos meus, pessoas maravilhosas, o Júlio, o Tony, o Rony, todos os demais, mas eles vieram ao meu convite. É uma alegria também ter amigos que estão sempre compartilhando da palavra de Deus e disposto a aprender. Uma delas é a Wanda. Cadê a Wanda? Ergue a mão. Wanda, Deus te abençoe, Deus abençoe tua família, o pastor, a pastora, todos que estão aqui e a família de vocês. Que as bênçãos do Senhor dobrem na sua vida e se multiplique até 100 e 1000 vezes em cada um de nós. Hoje eu tenho, antes mesmo de começar a mensagem, eu vendo a apresentação, todas essas pessoas maravilhosas falando, poema, tudo muito bonito. E a Dani também, perdão, eu não vi a Dani. Muito obrigado, Dani, por ter vindo. Eu separei em Provérbios 23 e 24, não precisa abrir. Diz assim: grandemente se regozija o pai do justo, e o que gera a um sábio se deleita nele. Alegrem-se teu pai e tua mãe, regozije-se a que te gerou. O pai que tem um filho sábio não tem algo mais satisfatório do que isso para um pai e para uma mãe. Então, apesar de tudo que vocês falam no Dia das Mães para os seus pais e para as suas mães, sejam sábios, porque isso é que alegra o teu pai e a tua mãe. Porque a sabedoria te faz ser capaz de livrar a tua mãe do mal e de trazer paz e harmonia entre os teus irmãos e transformar toda a tua família. Então seja um filho sábio, que ouve a instrução, que busca por conhecimento, e Deus te encherá de graça. Na noite de hoje, eu separei algo espetacular para todos nós. É algo que vai tocar tanto na tua vida quanto toca na minha o tempo todo. Eu tenho essa mensagem, na verdade, eu tenho preparado ela durante todo o mês de abril e maio, e até antes, porque eu fui coletando vários pontos do Evangelho que eu considero importante, que o Espírito Santo me inspirou. Eu coloquei eles no papel, fiz um esboço, um sermão, digitei, depois também vou colocar no meu site para quem quiser acessar. E eu separei vários tópicos extremamente abandonados no mundo cristão, porque infelizmente eu notei como aconteceu na minha vida e acontece na vida de todos nós pecamos, nós falhamos, mas muitos cristãos não vivem o Evangelho. Eles não sabem o que é ter Deus, o que é viver com Deus. O Evangelho nem mesmo funciona, porque a Bíblia diz que haja riqueza e fazenda na tua casa, e não tem. A Bíblia fala que Jesus morreu para te curar e você está doente. A Bíblia fala que isso e isso vai acontecer de bom, e que vão ter filhos abençoados, e família próspera, e tudo maravilhoso, e nada disso está acontecendo. Então o Evangelho para muitos não tem sido nem funcional, não funciona. Mas não é o problema no Evangelho, é na visão que nós temos do Evangelho.
Algo que eu sempre peço a Deus, eu sempre oro pedindo para Ele, é que Ele tire da minha mente as mentalidades tradicionais de que eu tenho que pensar assim, que tem que ser assim, e eu tenho que ver desta forma. Eu quero que Ele me diga como é que funciona. Deus, será que tudo isso que é pregado há tanto tempo por homens é a Tua palavra? Ou foi tudo distorcido, é tudo manipulado, ou então por simplicidade as pessoas erram e caem em falhas? Mostre para mim o Teu Evangelho, porque eu quero viver ele. E eu vou dizer do fundo do meu coração, de um ano para cá, eu aprendi a me apaixonar pela pessoa do Espírito Santo. E as transformações que têm acontecido na minha vida, eu não tenho como explicar. Porque eu abri os meus olhos. Eu não sou perfeito, eu erro muito. Cometo muitas falhas, me arrependo delas, me entristeço. Por que eu falei aquilo? Eu não devia ter agido assim, não sou perfeito. Mas o que eu estou dizendo é que Deus permitiu que eu visse, pelo menos essa verdade, de que existe um Evangelho verdadeiro. Aquele que funciona tanto na tua vida quanto na minha, para te curar, para trazer paz, prosperidade e o mais importante, para você transformar vidas machucadas. Essa é a maior virtude que o Evangelho traz depois da salvação e estar na presença de Deus. É você ser um óleo curador na vida das pessoas. E é um dos tópicos que eu separei. Em Provérbios capítulo 20, versículo 6. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 20, versículo 6. Eu quero dar introdução com esse texto. Às vezes você pode pensar, você está sendo pessimista em ler um texto desse. Não estou sendo pessimista porque no final eu quero elencar todas as maneiras que tem para você se livrar deste mal. Mas ele está no meio dos cristãos, infelizmente de grande parte deles. Nós sempre ouvimos, nós não podemos viver a religião, temos que viver o Evangelho, mas ninguém vive o Evangelho. Ele sequer está presente na nossa boca durante o dia, na boca de muitos cristãos, porque na minha eu tenho procurado, buscado a ajuda de Deus para poder anunciar a palavra de Deus. Em Provérbios capítulo 20, versículo 6, diz assim: muitos há que proclamam ter constante amor, mas o homem fiel, quem o achará? Quando Salomão escreveu isso, lembre-se que ele foi o homem mais sábio que já existiu. Quando ele escreveu que muitos dizem ser justos, mas aonde estão os verdadeiros justos? Ele pensou muito bem antes de escrever. Ele pensou muito bem antes de escrever isto. E essas palavras, elas fazem tanto sentido, porque muitos estão na igreja, dizendo que são cristãos, ou estão fora, dizendo que servem a Deus, mas não são nada. Os justos, quem o achará? Quem achará o sábio? Em outra versão da Bíblia, diz assim: cada qual entre os homens apregoa a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Eu vejo esse exemplo quando eu converso com as pessoas. Esses tempos, há menos de um mês atrás, eu conversando com um amigo meu, eu reparei que ele tinha alguns problemas na vida dele muito óbvios para ser solucionado e que ele mesmo sabia. E eu perguntei, eu falei, por que você não faz isso? Ele falou, não, mas eu vou fazer, é isso, eu já tenho esse plano e tal. E depois de um tempo, minha mãe conversando com uma outra pessoa, ela disse, você quer que eu te ajude nesse sentido, nisso, e faça isso para você? Ela, não, mas a gente já está fazendo, já está tudo certo. Então todos apregoam que são bons, que sabem e que estão no caminho correto. Se eu chegar para você, para qualquer um de vocês que estão aqui, e perguntar qual é o teu problema, e você disser, e então ele perguntar, por que você não faz assim? Não, mas eu já vou fazer. Essa seria a tua resposta ou não? Mas é isso mesmo, você tem razão, eu já estava até me preparando para isso, e nada acontece. Essa pessoa com quem eu conversei já tem mais de 40 anos, o outro já tem mais de 50 e nunca tomou nenhuma decisão. Por quê? Porque eles apregoam a sua própria bondade. Eles acreditam que eles estão certos e no caminho correto. Mas Salomão termina, mas o homem fiel, quem o achará? Esse texto marcou na minha vida. Ele entrou dentro da minha alma quando eu li ele. O homem fiel, quem o achará? Ele está dizendo, é difícil encontrar um homem fiel, um homem íntegro. Eu ouço muitas pessoas dizendo, nós não podemos viver apenas do Evangelho, nós não podemos pensar que o mundo é bom, precisamos nos adaptar e entrar no mundo.
Infelizmente, existe um momento que você tem que fazer algo errado aqui, mas Deus entende. E o homem fiel, quem o achará? Homem fiel é homem íntegro. Salmos 37, nota o homem sincero e considera o homem que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. São poucos. E eu desafio todos que estão aqui, tem muita gente aqui, todos vocês, a hoje avaliar o teu nível de comunhão com Deus, se ele realmente é o que você prega, o que você anuncia. Para você falar de Deus, não precisa subir aqui no púlpito, pegar a Bíblia e falar, você conversa em qualquer canto sobre Deus. E agora eu separei 5 conhecimentos para viver um novo evangelho, um evangelho que funciona. Não é esse evangelho que todos anunciam e fica essa loucura e não acontece nada. Você vê o irmão lá falhando e aquilo não dando certo, ele intrigado, triste e até abandona os caminhos de Deus. Um evangelho que funciona, você sabe qual que é? Eu vejo muitos pastores criticando, muitos pastores, pregadores e várias pessoas criticando quem bebe, quem fuma, quem usa droga, quem mata, quem rouba. Mas eles mesmos cometem esses pecados. Eles mesmos cometem esses pecados. Eu peco, eu cometo essas falhas. Não nenhuma dessas que eu elenquei, mas eu cometo pecados. Eu erro. Mas então por isso eu não posso anunciar a palavra de Deus? Pior é que aqueles homens vivem na prática do pecado. 1 João 3,9. Quem vive na prática do pecado está condenado. Mas quem procura confessar as suas falhas para Deus e deixá-las alcançará a misericórdia. E esse será abençoado. Então esses homens pregam, você não pode fazer isso, você está expulso daqui, você está expulso dali, você não pode isso, não pode aquilo. E aquela pessoa se reprime e se choca porque o evangelho de Deus não funciona para ela. Ela fala, eu estou com esse problema, eu não consigo sair deste mal que eu enfrento. Não consigo, para mim é difícil. E aquelas pessoas pressionando, você não pode, você não pode, você... Esse não é um evangelho que funciona. Veja que quando Jesus olha a prostituta, ele não condena ela. Ele olha para ela e fala, vá e não peques mais, teus pecados estão perdoados. Quando todos queriam apedrejar ela, ele não ficou interrogando, você realmente fez isso? Como que foi? Você não tem consciência do pecado que é isso? Se você continuar, ele só disse, vai e não peques mais. O ladrão na cruz viveu toda a vida dele em pecado. Olhou para Jesus, ele nem disse que aceitava Jesus ou reconhecia Jesus como Salvador, ele apenas reconheceu e disse, lembra-te de mim no paraíso, hoje estarás comigo no paraíso. Quem é íntegro, Deus conhece o teu coração, Deus conhece a tua fidelidade. Agora não seja hipócrita, você vir à igreja não atrai, não me deixa alegre apenas ver você dentro da igreja, porque eu vejo muitas pessoas dentro da igreja, muitas, e vejo pessoas fora também, que muitas vezes são melhores exemplos. Eu não estou para te criticar, mas para mostrar que você não pode entrar neste grupo de pessoas que apregou a sua própria bondade, mas o verdadeiro justo, quem o achará? Você precisa ser estas raridades. Por isso que o tema da mensagem, eu até coloquei um título, ser águia em meio a passarinhos. Poucos querem ser águia, a maioria é um bando de passarinho voando. E a águia? Você já encontrou o cadáver de uma águia? Se você andar numa floresta, você encontra de um leão. Se você andar numa floresta na África, você encontra girafa, tudo que é animal, passarinho caído, morto. As águias, quando elas vão morrer, elas sobem nos picos mais altos e lá elas morrem. Você não vê, elas não andam em bando, elas andam em duas, uma. Elas andam muito alto, acima das nuvens, nem mesmo a tempestade pega elas. Elas são diferentes, só que elas levam 1 ano para voar sozinhas, quando outros pássaros não levam todo este tempo. A maioria dos cristãos tentam ser passarinhos quaisquer, que comem moscas, e não aqueles que veem o problema de longe, aqueles que enfrentam 1 ano, 2 anos para alcançar o verdadeiro sucesso, aqueles que não temem a tempestade, que não andam com tudo que é tipo de pessoas, mas selecionam as amizades. Poucos escolheram ser águias, poucos. E eu não digo apenas em sucesso,
a pessoa olha, ele tem sucesso, mas na integridade com Deus. O sucesso também é importante, mas uma vida íntegra, pura. Por isso que, infelizmente, muitos homens do mundo pegam... Eu vi isso, eu me entristeci. Eu olhei em um vídeo no YouTube, um homem de Deus, que eu acredito nele, sei que ele é um homem de Deus, mas ele criticando outro homem de Deus. E daqui um pouco os críticos colocaram um vídeo dele fazendo exatamente aquilo que ele criticou. Quem sou eu para ficar te julgando, para ficar te acusando ou apontando os teus erros? Por isso que o que brilha nos olhos do verdadeiro justo e do sábio não é ver pessoas dentro da igreja, mas é ver pessoas transformadas. A igreja é um caminho que conduz elas a uma fixação no Evangelho. Mas o mais importante é viver isto aqui, é viver a palavra de Deus. Como são poucas as pessoas que memorizam versículos bíblicos, que leem a Bíblia todo dia em um determinado horário, que procuram ler entendendo e tentando aplicar aquilo na vida delas. É diferente você ler a Bíblia falando, nossa, que bonita essa passagem, nunca pensei nisso e acabou. Isso não é ler a Bíblia. Eu procurei ler, todos os dias eu leio um capítulo do livro de Provérbios, porque cada vez que eu leio o capítulo novo, todo mês eu leio, e cada vez que eu leio um texto daquele que eu já li umas 2, 3, 4 vezes, eu falo, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado nisso, eu não tinha pensado nisso, nem nisso. Quanta coisa não tem na palavra de Deus que eu não pensei. Agora, se eu não tentar viver aquilo, minha vida não transforma. Eu não vou ver os meus filhos abençoados, eu não vou ver o meu casamento prosperar, não vou ver dinheiro na minha conta. Eu vou, ao contrário, interpretar tudo errado. Não vou dizimar, não vou semear, não vou aprender sobre a palavra de Deus, não vou buscar livrar pessoas. Dada essa introdução, que eu resumo ela em você se tornar um verdadeiro justo, um homem de Deus, um justo. Olha Davi, a pergunta que eu sempre me faço, e eu quero fazer ela até eu morrer. Será que eu amo a Deus como Davi amava? Porque eu quero amar a Deus como Davi amava. Eu não acho isso impossível. Eu, ao contrário, eu acho que eu consigo amá-lo mais do que Davi amava. Porque Davi não era melhor do que eu. Ele simplesmente foi íntegro. E Deus falou, por amor de Davi, Salomão, eu não vou destruir o teu reinado. Por amor do teu pai. Salomão diz em Provérbios 4, quando eu era moço, meu pai me disse, filho, ouve a minha instrução e anda nos caminhos da verdade. Davi era um homem diferente. De todos os reis, quando você fala Davi, quando você pensa em rei de Israel, você pensa em Davi. Depois você pensa em Salomão, embora o mais sábio, o mais rico. A integridade precisa estar no teu coração. E Salomão diz, ata ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração. O que ele quer dizer com ata ao teu pescoço, escreve na tábua do teu coração, veja ela, esteja com ela, chame a sabedoria tua irmã. Irmão não tem como dizer irmão, desvirar irmão, você não é mais meu irmão, irmão é irmão de sangue, sempre vai ser e não tem como trocar. E Salomão diz, chame a sabedoria tua irmã, de uma tal forma que ela não consiga mais se desvincular da tua vida. E agora, em Provérbios capítulo 1, é um texto que também vem a calhar perfeitamente com a mensagem de hoje. Provérbios capítulo 1, versículo 30. Versículo 24. Salomão coloca nesse texto como se a sabedoria estivesse falando. Não é nem Salomão, não é nem, na verdade é Deus, porque Deus inspirou o livro, mas é a sabedoria. Provérbios 1, 24. Mas porque clamei a sabedoria, e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitaste todo o meu conselho, e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei no dia da vossa desventura, e zombarei vindo o vosso temor. Agora o versículo 30. Visto que não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, preste bem atenção no versículo 31. Comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Há mais ou menos um ano atrás eu fui fazer uma viagem
E minha mãe me disse: filho, era uma viagem de 15 horas. E minha mãe me disse: filho, não vá dirigindo, é muito tempo, é muito longe. Eu não ouvi o conselho dela, eu desobedeci ela. Eu falei: eu consigo, eu sei dirigir, ela não confia em mim, não acredita em mim, eu sou bom. E falei: eu vou sim, e fui. 1 hora antes de chegar onde eu queria, o carro enroscou numa lama, torceu o pneu. No final, eu tive muito gasto com o carro, perdi todinho aquele passeio, todinho, não estou mentindo, todo o passeio, estragou tudo. Por quê? Visto que não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão, comerão do fruto do seu caminho. Eu comi do fruto do meu caminho. E fartar-me-ei, eu me fartei dos meus próprios conselhos, os meus próprios conselhos. Quantas pessoas que não buscam conselho de ninguém, falam: não, eu consigo, isso aqui está certo, é desse jeito. Isso traz vergonha. Eu me senti envergonhado depois. Eu falei: eu falo tanto de obedecer pai e mãe, olha o que eu fiz. Olha no erro que eu caí. A maior virtude que eu vi dessa situação é que eu percebi isso. E muitos não percebem, olham as mães, agradam ela, até beijam, mas não ouvem o conselho, não acatam a repreensão, e elas vão comer do fruto do seu trabalho. Então você quer saber por que o Evangelho não tem funcionado na tua vida? A resposta está no versículo 32. Porque o desvio de pessoas simples irá matar elas, e a prosperidade dos loucos os destruirá. O desvio de pessoas simples, boazinhas, boas, bem intencionadas, irá matá-las, irá destruí-las. E Jesus percebeu isso. Jesus prometeu para todos nós em Marcos 10, 29 a 31. Ele disse: e todo aquele que deixar casa, irmão, irmã, filho, filha, campo, tudo, por amor de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais na terra. Ainda neste tempo, ele fala com essas palavras: na terra, não é no céu. 100 vezes mais em casa, em campo, em família, em tudo. Mas sabe como ele encerra? Porém, muitos que aqui não receberem isso, no céu receberão muito. Ele não está dizendo que ele não quer que você receba, mas ele está dizendo que ele sabe que existe muito estúpido na terra, muito imbecil, que vive sem ouvir o Evangelho dele, mas ama ele, aceitou a ele e vive orando. Ele vai salvar, vai colocar em primeiro lugar no céu, mas perdeu a bênção que ele separou na terra para essas pessoas. O desvio de pessoas simples destrói elas. Por isso que o Evangelho não funciona para muitos cristãos. Para não se estender, eu vou elencar os 5 conhecimentos para viver um novo Evangelho. Se você puder anotar: aonde está o teu interesse? Em Provérbios 1, 22 diz assim: até quando, ó simples? Quando eu falo simples, essa palavra pode se aplicar a qualquer cristão que não lê a Bíblia, a qualquer cristão que não compra livros para aprender sobre Deus, a qualquer cristão que ama Deus, ama Jesus, ora o dia inteiro, mas não procura entender como educar os filhos. E esses são os simples. Até quando, ó simples, amareis a simplicidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Salomão chama de louco quem aborrece o conhecimento. Provérbios 1, 22. Então a pergunta é: aonde está o teu interesse? Pense sempre nisso. Será que o futebol está em primeiro lugar e Deus em segundo, ou não? Aonde está o teu interesse? Quantas pessoas dentro da igreja eu não vejo amando churrasco, comida e bebida? A Bíblia condena. Provérbios 23. Não andem com os comilões de carne e beberrões de vinho. Parece engraçado? Não ande com os comilões de carne e beberrões de vinho. Por quê? Essas pessoas amam tudo que a terra tem a oferecer, mas não amam a Deus. Só comem, se saciam, bebem, estão só... Eu conheço pessoas que vivem de churrasco. Toda semana, a cada 2, 3 dias tem um churrasco. Vamos fazer um churrasco, E aonde que está a tua comunhão com Deus? O teu interesse está em conversar com os amigos, comendo uma carne, tomando vinho.
Aonde está o teu interesse? Essa é uma pergunta que você tem que fazer. O teu interesse demonstra o nível de cristão que você é. E é fácil de conhecer o interesse de uma pessoa. É só você ver que tipo de pergunta ela faz, com que tipo de pessoas ela anda. Eu já fiz o teste, eu estava andando de carro, conversando, estava eu e mais um grupo de 3, 4 pessoas, estávamos conversando sobre Deus e falando de Deus, e tinha um indivíduo bem quietinho. Daqui um pouco alguém ali falou de mulher, ele, quem que é? Quem que é a mulher? Na hora ele se agitou. Por quê? O interesse dele não está no Evangelho, está na carne. O interesse dele não está em Deus. Infelizmente isso acontece com a maioria dos cristãos. Eu não estou te condenando, provavelmente para você isso se aplica, mas eu estou dizendo que a partir do momento em que você decidir ser sábio, esses gostos vão embora. Vai embora, eles somem. Tem homens que amam briga, amam confusão. Outros amam cerveja. Outros amam prostituição. Outros amam homossexualismo. Cada um com seu pecado. Mas quando eles resolvem se tornar sábios, todos esses gostos vão embora. E eles ficam orando, Deus me livra disso, me livra disso, me livra daquilo, e nada acontece. Porque você não decidiu buscar a sabedoria e o verdadeiro conhecimento. Até quando, ó simples? Até quando, ó simples, rejeitareis o conhecimento? Isso acaba com a vida dos cristãos. E eles pensam que o Evangelho não funciona. Aonde está o teu interesse? Anote esse tópico, todo dia pense nele. Aonde está o meu interesse? O que eu realmente gosto de fazer? Eu separei ainda algumas perguntas. Você tem o hábito de falar mal de pessoas para outras? Tem o costume de chegar no culto em uma igreja e não prestar atenção na mensagem ou não aplicá-la? Viver criticando teu irmão? Ou então criar uma situação falsa? Enganar, mentir? Esse é um hábito que você tem, de reclamar do teu serviço todo dia, de reclamar do teu marido. Não aguento ela, eu não aguento ele, eu não aguento, coitada de mim, eu não aguento, quando o problema está em você. Tem uma pessoa que eu conheço que ela reclamava muito da vida dela, e eu olhei para ela e eu não tinha percebido ainda. Eu vinha conversando com ela há bastante tempo, e um dia eu olhei e falei, quer saber, o problema está em você. Não está na tua família, está em você o problema. Você precisa mudar aqui e ali. Como ele também me ajudou, me orientou, me instruiu. Nós precisamos analisar aonde está o nosso interesse. Tem pessoas que têm um interesse imenso em fofoca. Salomão fala que o mexerico, a fofoca, é gostoso, que desce como mel dentro das entranhas, dentro do seu cérebro. Você fica alegre de ouvir, nossa, você sabia que fulano fez isso? Sério? E quando que ele fez? Isso todo mundo gosta, fica feliz, mas os seus frutos são amargosos. Veja o final de toda fofoca, encrenque, mexerica, confusão. Ainda que pareça bom, não é? Aonde está o teu interesse? É uma pergunta que os verdadeiros justos deveriam fazer. E agora, que é o tópico que eu mencionei no começo, que é o que mais me alegra, é o que me traz verdadeira alegria no Evangelho. Ensinar outros é prova de que você está em um novo nível espiritual. Se você quiser anotar, ensinar outros é prova de que você está em um novo nível espiritual. Em Daniel, capítulo 12, versículo 3, diz assim, os entendidos, os justos, pois resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. Quem ensina refulgirá como as estrelas, resplandecerá como o resplendor do firmamento, brilhará. E em Provérbios 16, 23 e 24, o coração do sábio instrui a sua boca e acrescenta doutrina aos seus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Como é maravilhoso quando eu falo uma palavra para alguém e ela sai do problema. Salomão disse, favo de mel são palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Saúde para os ossos. Isso é tão literal
Eu não sei se eu já mencionei aqui outra vez, tinha uma pessoa que ela tinha certeza que ela tinha dengue, doença. E eu falei para ela, é impossível você ter dengue, porque leva um período de 7, 8, 9, 10 dias para começar os sintomas. Ela melhorou na hora, passou a dor de cabeça, a dor nas costas, ela ficou bem. Ela ficou bem. Então, quando Salomão fala, as palavras, favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos, ele está falando a verdade. Ele não está mentindo, acontece, é assim. Agora, a grande pergunta é, quantas pessoas você tem ensinado? Quantas pessoas você tem instruído? Muitos cristãos, muitos. Eu não vou dizer 99%, porque eu acredito que isso é muito. Mas muitos cristãos vivem na igreja dizendo, eu preciso de ajuda, ora por mim, eu estou numa aflição, eu acredito na tua oração, a oração do justo pode muito em seus efeitos, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, me ajuda, por favor, minhas aflições são tão grandes, o que eu faço para sair desse problema? Não tem problema você pedir ajuda, orar, ao contrário, Tiago exorta para que você procure a igreja, para que você procure o pastor, para que você peça orientação. Mas e quantas pessoas você tem ajudado? Se a tua resposta é nenhuma, teu nível espiritual está baixo. Você não está sendo um verdadeiro justo. Exorta, ele instrui, e as palavras dele são doces. Daniel escreve que os justos, os sábios, na verdade, tem algumas versões está sábios, como a Almeida Revista Atualizada, resplandecerão como o resplendor do firmamento. Presta atenção no final. E os que há muito ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Ensine outras pessoas. Ajude outras pessoas a sair do problema. Não viva só pedindo ajuda. Você precisa de ajuda, mas antes você precisa ajudar. Por quê? Semear e colher. Semear e colher. Por que o evangelho não funciona para você? Porque tem tanta coisa que você sabe falar para uma pequena criança e orientá-la, mas você não fala. Para o teu pai, para a tua mãe, você não fala. E você vive pedindo ajuda, porque você tem uma dor nas costas, porque você acabou de perder o teu pai, a tua mãe, o teu filho, alguém morreu. As tristezas fazem parte da nossa vida. Salmos 35. A tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Instrua novas pessoas, exorte, seja um canal de unção para outras pessoas. Aí você pode dizer que você está aumentando o teu nível. E depois de um ano para cá, quando eu aprendi a me apaixonar literalmente pela pessoa do Espírito Santo, eu comecei a ajudar mais pessoas do que eu sempre pude imaginar. Essas pessoas, elas ficam tão gratas, que elas te honram com palavras, elas te honram com dinheiro, elas te honram com carinho, com tudo e com a vida delas. Palavras salvam, limpam, purificam. Favo de mel são as palavras suaves, favos de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Livre pessoas de problemas. Se você realmente é um cristão, um justo, um homem íntegro, um sábio, porque se estas coisas você não tem aplicado, nós já conseguimos começar a te explicar por que o evangelho não está funcionando na tua vida. Você só vive, aonde está o teu interesse? Meu interesse está em todo sábado assistir aquela novela e sair com os amigos no domingo e na terça, e quando dá tempo na quarta eu leio a Bíblia. Meu interesse está no trabalho. Se der tempo eu leio a Bíblia. Se der tempo eu falo com Deus, eu peço ajuda para Deus. O evangelho não funciona para você, mesmo que você venha à igreja e ore o dia inteiro. Ele funciona quando você exorta outras pessoas, quando você tem interesse nas coisas de Deus. E mais incrível, deste um ano para cá, tudo que é gosto ruim que eu tinha foi embora. Não todos, porque eu ainda sou homem, peco, e quando vem um pensamento mau, uma vontade de fazer aquilo que não agrada a Deus, eu oro, peço ajuda ao Senhor, me concentro em outras coisas. Mas a facilidade com que se tornou se livrar de tudo que é mal foi muito maior. É algo assustador. E eu sempre fui cristão, eu nasci cristão. Meu pai morreu pregando a palavra de Deus, meu irmão prega, eu sempre preguei desde os 8 anos de idade. Nós tínhamos uma banda, tocávamos para Deus, mas só de um ano para cá que eu consegui ver o evangelho de uma forma diferente.
porque eu não havia entendido o que Salomão escrevia em Provérbios. Eu sempre só li Salmos 23, João 3,16, Mateus 5, alguns textos de Apocalipse, mas me esqueci da importância que tem a sabedoria. Eu não sou sábio, mas estou buscando a sabedoria, e eu quero buscá-la como se busca dinheiro, como se busca carro, como se busca alegria, como se busca tudo. Eu quero poder um dia dizer que a sabedoria é a minha irmã, e que é impossível ela se desvincular. Em terceiro ponto, o que você fez hoje, ontem e anteontem para alcançar o teu sonho? O que você fez hoje, ontem e antes de ontem? Eu só coloquei esse antes de ontem, porque uma vez eu falei isso para uma pessoa, ela disse: olha, ontem eu orei e hoje eu continuo orando. Ela quis dizer que no passado eu adorava e agora ela continua orando, mas eu não estou dizendo de um passado. Quando eu digo ontem, eu não estou dizendo o ano retrasado, quando você nasceu, quando você tinha 10 anos. Eu estou dizendo ontem. Hoje é dia 10, 11, quando eu estou dizendo dia 10 e no dia 9. O que você fez para alcançar o teu sonho? O teu sonho é ter um carro novo. Se eu te pergunto, anteontem, o que você fez? Aí eu orei. Ontem também e hoje também. Agora, se a tua resposta for: olha, anteontem eu orei, Deus me instruiu a abrir uma conta poupança e eu guardo um dinheiro só para isso, em um outro banco, numa outra conta. Aí ontem eu comprei um livro que me ensina a gerenciar os meus negócios, as minhas finanças, para que eu consiga comprar esse carro. E hoje eu orei e o Espírito Santo me instruiu a pedir a demissão desse emprego que não me honra e eu vou para um novo e melhor. E amanhã eu farei isso. Para você conseguir chegar em Londrina, seja de avião ou de carro, você tem que percorrer todas as outras cidades ou territórios até chegar em Londrina. Para chegar no teu sonho, você precisa percorrer todo o trajetório até alcançar o teu sonho. Não há diferença entre hoje e amanhã se a tua informação é a mesma. Se o teu conhecimento for o mesmo, você está estagnado no tempo, você parou no tempo. Agora, se você disser: não, estou sempre buscando conselho e aprendendo, aí você pode dizer que você está no futuro de ontem, e que você está buscando e alcançando o teu sonho, porque todos os dias você faz algo para alcançar o teu sonho. É com um passo que eu consigo percorrer 1000 quilômetros. Quando eu dou o primeiro é 999 que resta. E o segundo, e o terceiro, os teus dias são passos. São passos. Quantos passos você está do teu sonho? Você não sabe. Mas que você está a dias do teu sonho, você sabe. Ou horas. Então por isso comece andando. Faça algo hoje para alcançar o que você tanto quer. Orar não é a semente para a ação de Deus. Orar é a semente para a instrução de Deus. Quando você ora, Ele te instrui. Sabe o que é a semente para a colheita do resultado? A ação. Fé não é a semente dos resultados, porque fé sem obras não tem valor. Tiago ensina isso. O que é a semente para acontecer o teu sucesso é a tua ação. Decisões decidem sucesso, decidem riqueza, decidem alegria. Não adianta você orar pedindo para o seu filho ser bom se você não bate nele, se você não educa ele, se você não instrui, se você não senta a conversar. Não adianta. A semente para ter um filho abençoado não é orar. Orar é a semente para que Deus te instrua em como fazer, e aí você age. Essa é um dos motivos porque tantos homens ímpios prosperam financeiramente e os cristãos não. Porque eles reconheceram, e eu estava ainda notando, que muitos homens muito ricos, como Bill Gates e muitos bilionários, eles aplicam praticamente tudo o que Salomão fala. Quase tudo. Eles só não aplicam as partes que Salomão ensina a buscar a Deus. Por isso a prosperidade deles não é aquela de paz, de salvação e de amor. É uma prosperidade dos loucos que nós lemos no 32, que os destruirá. Mas eles alcançam, porque eles seguem o que está escrito aqui sem conhecer. Eles são diligentes, como José foi. Viste um diligente em sua obra, perante os reis será posto. Ó preguiçoso, até quando cruzará os teus braços e aguardará a colheita? Abre os teus olhos, não ame o sono,
para que te fartes de pão e não empobreça. Eles não dormem. Eu vi uma entrevista da dona da Magazine Luiza dizendo que ela dorme de 3 a 4 horas por dia. Eu não estou te dizendo para não dormir, mas isso mostra que eles seguem os princípios que Salomão ensina sem conhecer. São princípios de Deus. A pessoa dele te salva e os princípios deles te ensinam a viver na terra. Então, o que você faz hoje para alcançar teu sonho? Provérbios 22, 29. Viste um homem diligente? Perante os reis será posto. Seja diligente no teu dia. Quarto, a diferença das pessoas está na voz que elas confiam. Isso é extraordinário. Anote isso bem rápido. Provérbios, capítulo 5, versículos 7, 9 e 12 a 13. Provérbios, capítulo 5, versículos 7, 9 e 12 a 13. A diferença das pessoas está na voz que elas confiam. A diferença das pessoas está na voz que elas confiam. A tua diferença não está em quanto dinheiro você tem, ou aonde você mora, ou o teu nome. Não está aí a tua diferença, mas está na voz de quem você tem escutado. Eu só posso mudar o teu mundo se eu mudar em quem você confia, em quem você acredita. Veja Absalão e Salomão. Os dois eram filhos de Davi. Salomão tentou matar Davi e morreu sem cabeça. Absalão tentou matar Davi, o pai dele, aquele grande rei que nós falamos, e ele foi destruído. O filho dele. Não é porque o teu pai é sábio que você vai ser sábio. Filho de peixe não é peixinho, não. Entenda que você, tendo um grande mentor, não vai te fazer uma grande pessoa. Judas e João tiveram o mesmo mentor, Jesus. Demas rejeitou a Paulo, ele andava com Paulo. E Eliseu teve a porção dobrada de Elias, ele andava com Elias. É você que decide o teu sucesso, são as tuas decisões. E nesses textos de Provérbios, eu vou lê-los nessa sequência que eu passei. Diz assim: agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca, da boca da sabedoria, para que não os des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Escute o que a sabedoria tem para te dizer. Escute o que a sabedoria tem para te dizer. E digas, para que não des a tua honra a outros, nem os teus anos a cruéis, para que não acabe com a tua vida e venha dizer: como aborreci a correção e desprezei o meu coração a repulsa. Vamos ler novamente. Agora, pois, filho, dai ouvido às palavras da minha boca, para que você não dê a tua honra a pessoas que não merecem, nem os teus anos a homens maus. Honre a sabedoria, escute a sabedoria, para que não se arrependa e venhas a dizer: como aborreci a correção e desprezou o meu coração a repreensão. Você se arrependa. Como eu fui ser tolo e não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quem são teus mestres? Você nem tem. Eu não digo você em específico, mas esses cristãos que tão maravilhosos se dizem ser, nem mestres, mentores e ensinadores eles têm. Quem te orienta nos teus negócios? Quem te orienta quanto às coisas de Deus? O conselho de quem você busca? Veja que Salomão coloca aqui meus mestres no plural e meus ensinadores. Quantos você tem? Um? A voz de quem você está escutando? Quando eu puder mudar a voz de quem você escuta, eu consigo mudar o teu mundo e a tua vida. Quantos pais não choram porque suas filhas completam 15, 16, 17, 20, 25 anos, esquecem tudo que eles ensinaram e amam a um rapaz que ensina tudo errado, tudo contrário, faz tudo diferente daquilo que Deus e que o pai ensinou dentro de casa. Ela escolheu acreditar naquele homem. Quando Salomão escreve Provérbios capítulo 4, ele diz algo muito maravilhoso que apenas depois de algumas leituras que eu vi. Ele dizendo em Provérbios 4: ouvi, filhos, a instrução do pai, estai atentos para conhecerdes a prudência, dou-vos boa doutrina, portanto não deixe os meus conselhos. Quando eu era menino, Salomão, na casa de meu pai, e filho único de minha mãe, ele me ensinava e dizia: retém as minhas palavras de todo
o meu coração, guarda os meus mandamentos, adquire a sabedoria e vive. Salomão, desde pequeno, ouviu o pai dele, escolheu acreditar. E você? Tem versões da Bíblia que colocam: único em estima de minha mãe. Único, escolhi acreditar nela. A escolha é tua, não é do teu pai, não é da tua mãe, não é eles que decidem o teu sucesso, é você. Então, pare e pense em quem você tem escutado. Quem? Você pode estar com o maior mestre do mundo do teu lado e não percebe que é o teu pai, ou a tua mãe, ou um pastor, o pastor Aldanei, um amigo, um pregador, um missionário. Está na tua frente, mas você não escuta a voz dele. É impossível o teu mundo ser transformado. Lembre-se, Judas e João eram discípulos de Jesus. Salomão e Absalão eram filhos de Davi. Elias e Demas seguiam grandes homens. E por último, como você reage a uma instrução? Número 5. Como você reage a uma instrução? Provérbios capítulo 4, versículo 13. Pega-te a correção e não alargues, guarda, porque ela é a tua vida. Ela é a tua vida. Eu escolhi desobedecer a minha mãe e ir viajar. Eu não ouvi a correção. Eu não soube ser fiel a uma repreensão. E eu paguei por aquilo, porque eu colhi do fruto do meu caminho. Provérbios 1:30. Aprenda a ouvir a correção. Se eu tivesse dito no começo do culto aqui, provavelmente muitos ergueriam a mão e perguntassem: quantos gostam de ser criticados? Quase ninguém. Quantos não gostam? A maioria levanta. Ninguém. A maioria das pessoas não gostam de ser criticadas. É aí que está o erro. Como é importante a crítica, chamada crítica construtiva. Mas eu notei que as pessoas são reconhecidas pelas reações delas. A tua reação à instrução do pastor, da pastora, ou a reação do pastor a uma instrução de um membro, determina e mostra o caráter dele, e o teu caráter e o meu caráter. Aquela reação à correção da minha mãe mostrou a minha estupidez, a minha ignorância, talvez simplicidade, que eu nem acredito que seja o caso, mas a minha burrice. A tua reação às instruções estão definindo quem você é. Quando alguém critica um orgulhoso, e passa a ser até incrível, porque depois que você começa a buscar sabedoria, você consegue perceber as pessoas com mais facilidade, pelas reações delas. Você reconhece um invejoso muito fácil. Quando você fala, você pode até testá-lo. Será que esse homem é invejoso? Você testa ele. Conta de um sucesso teu na hora. Se você é uma pessoa sábia, se você não é, não consegue. Mas se você buscar a sabedoria, você na hora irá perceber que o sorriso dela é falso, que não brilhou o olho dela, que doeu nela. É a hora de se afastar, porque quando você grita qual é o teu objetivo, todos os teus inimigos se levantam. Pá, não vai dar certo, isso não funciona, pode parar, você acha que você vai conseguir ir? Coitado de você, é muito longe isso para você. É muito longe, é muito difícil. Saia de perto dessas pessoas. Saia de perto dessas pessoas. Porque quando eu quero escolher os meus amigos, e os meus inimigos vão me escolher. Eles me escolhem. Muitos me criticam, não gostam de mim, não aceitam o que eu ensino, não gostam das minhas palavras, do meu jeito. Eles me escolheram. Eu não quero ter inimigos. Se eles escolheram ser os meus inimigos, é porque eles não devem estar no meu caminho, porque eles discordam do meu sonho, da minha visão e do meu alvo. Fica longe dessas pessoas. E quando um pai repreende um filho orgulhoso, quando você repreende um invejoso ou fala com um invejoso, a reação dele mostra quem ele é. Quando você repreende um orgulhoso, ele gosta de apontar um erro teu, de maneira sutil, porque ele é orgulhoso, não por mal, por caráter, não busca sabedoria, não consegue se livrar desse orgulho, acha que o evangelho não funciona, morre e fica desesperado. Agora, quando a pessoa é sábia e conversa com um orgulhoso, ela fala: olha, eu não concordo com aquela tua atitude. Eu já reparei, passa 1, 2 minutos, ela fala: sabe o que eu estava lembrando? Lembra aquele dia que você foi sacana, né? Você lembra o que você fez lá? Ela não se aguenta, ela precisa espetar você. Fala: não é só eu, você também. Orgulho. Orgulho. Não instrua essa pessoa.
Não instrua um tolo. Salomão ensina isso, porque você vai receber a mancha. Ele vai jogar na tua cara, vai brigar com você, você vai ter que se aguentar ainda e ficar mal. Saia de perto, selecione as pessoas que estão no teu meio. Então, quando eu puder escolher as vozes que você escuta, eu consigo escolher o mundo, dizer em que mundo você pode viver. Você consegue perceber as pessoas pelas reações dela. E qual a tua reação a uma instrução? A instrução ela é tão maravilhosa que Salomão diz que ela é tua vida. Ela é tua vida. Tua vida. Eu lendo um livro, o escritor disse, embora eu tivesse escutado todos os meus conselheiros financeiros, gestores financeiros, para não investir em um determinado negócio, até mesmo minha esposa, eu acreditei que aquilo era bom. E eu investi. Perdi tudo. E aquilo trouxe vergonha para mim, porque eu rejeitei a correção. Então as tuas reações a uma correção demonstram o teu nível de cristão. Eu vou passar bem rápido todos os temas, se você não anotou. Aonde está teu interesse? Provérbios 1:22. Aonde está teu interesse? Se você realmente é um cristão verdadeiro, o tão bonito cristão, o tão verdadeiro, aonde está o teu interesse? O interesse que predomina. Ensinar outros é prova que você está em um novo nível espiritual, que é o número 2. Ensinar a outros é prova de que você mudou o teu nível. Porque você não vem à igreja, senta e vive implorando ajuda. Me ajuda, eu estou em desespero. Você também pede ajuda, mas você ajuda outras pessoas. Provérbios 16, 23 e 24 e Daniel 12, 3. Número 3, o que você fez hoje, ontem e anteontem para alcançar o teu sucesso, para alcançar o teu sonho? Qual foi o passo que você deu hoje? Você comprou algum livro, você buscou orientação do teu pai naquele assunto, você procurou perguntar para o pastor, ou então você orou a respeito do tema, você agiu, você levantou e foi andar atrás de pessoas, viu? Você conhece alguém que pode me ajudar a encontrar um emprego assim? Não conheço ninguém, sai daqui. E você conhece? Viste um diligente em sua obra, perante os reis será posto. Provérbios 22, 29. Quarto, a diferença das pessoas está na voz que elas escolhem confiar, que elas escolheram confiar. Em quem você confia? Quem é o teu mestre, teu ensinador? Quem que está te orientando? Eu vejo tão claro, eu vejo pessoas tão acabadas, e quando eu noto quem é que elas honram e admiram, a resposta é evidente. Elas se tornam como aquelas pessoas. Você se torna como a pessoa em quem você acredita. Isso é tão verdadeiro que você pode olhar um filho. Quando ele cresce, ele tem muitas características da mãe, porque ele acredita na mãe dele. Ele imita o jeito da mãe falar. Quantas e quantas pessoas eu não conheço que têm o costume de usar alguns vocabulários que só o pai dela usa. Só o pai, porque elas acreditam no pai, na mãe, e elas se tornam como eles. Em quem você acredita? E por último, como você reage a uma instrução? O tópico anterior, o quarto, está em Provérbios 5, 7, capítulo 5, versículo 7, versículo 9, 12 e 13. E o quinto, como você reage a uma instrução? Provérbios 4, 13. A correção é a tua vida. Busque ela. Uma coisa é alguém vir e te orientar, outra coisa é você ir e buscar orientação. O correto de todo cristão verdadeiro era sempre perguntar: pai, o que você acha que eu preciso mudar? Quais são as minhas decisões que têm te desagradado tanto? O que é que você chega para um conselheiro financeiro e pergunta: onde você acha que eu erro? Por que as coisas não estão dando certo? O evangelho começa a funcionar na tua vida quando você começa a buscar a sabedoria. Vocês perceberam que nessa mensagem, embora eu mencionasse Daniel 12 junto com o texto de Provérbios, eu só citei Provérbios. Tudo isso você encontra em Provérbios, porque Provérbios é o livro que trata sobre sabedoria. E Provérbios 4, 7 diz que sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Então, quando você alcançar a sabedoria, você será apto a entender toda a Bíblia, todo o Evangelho, toda a tua cena, toda a tua situação e se livrar dela. Salomão diz que busque a sabedoria, porque ela te livrará da mulher má. Você conhece, quando se torna sábio, uma mulher má só pelo cheiro dela. Você sente o cheiro e fala: estou indo embora daqui. Você conhece uma pessoa que quer roubar o teu dinheiro
por 5 minutos de conversa, com pouco tempo, e você consegue selecionar o teu foco de vida. Agora, infelizmente, muitos cristãos não têm nada disso aqui que eu citei. Se você não pôde anotar, não trouxe caneta, eu vou colocar no site. Até estou mudando o site, daqui mais ou menos um mês vai estar todo transformado, não vai mais ser blog. Porque eu acredito, e não duvido, e creio na palavra, de que o texto que eu li é verdadeiro. Que aqueles que muito ensinam a justiça resplandecerão. Eu quero resplandecer, então eu vou ensinar o que eu sei. Tudo que eu souber eu quero transmitir. Tudo que eu souber eu quero ensinar. E tudo que você souber você precisa ensinar. Para que você mude teu nível. Eu quero mudar o meu nível, eu quero estar sempre subindo. Eu não quero descer ou parar. Para que eu entenda a verdadeira sabedoria e o Evangelho e como as coisas são. Depois disso eu passei a entender tanta coisa. Eu tinha muitas vezes a dúvida: por que tanta fome na África? Porque o desvio dos simples os matarás. Pessoas que chegam e dizem que o diabo dá dinheiro para você se desviar dele. Por que ele não dobra o teu salário todo mês? Se fosse assim, acredite no que a palavra de Deus tem para o teu coração. Acredite no que um verdadeiro cristão, que é uma águia e não um passarinho qualquer, pode alcançar. Seja uma águia. Isaías 40:31. Precisamos ser como águias no Evangelho. Deus abençoe a todos vocês. Se coloquem de pé, feche os teus olhos. Eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos os meus amigos e agradecer a todos vocês que receberam essa mensagem, acreditam e vão colocar em prática. Porque eu citei para todas elas um texto bíblico. Não sou eu que estou dizendo, eu li a palavra de Deus. Leia. E se você discorda do que eu disse, aplique com aquele entendimento que o Espírito Santo colocar no teu coração, mas leia. Busquem entender. E um desafio que eu chamo todos vocês a aceitarem. Todos. Leiam um capítulo do livro de Provérbios todos os dias. Tem 31 capítulos. Nos meses que tiver 30 dias, você lê 2 no final. E todo mês você vai ler o livro de Provérbios e cada vez a tua vida vai abrindo. Mas não só leia. Pegue um papel e diga: o que é que tem aqui que eu não estou fazendo? Nossa, eu amo o sono, eu adoro ficar a tarde inteira dormindo e dormir mais um pouco, e tenho preguiça. Eu ouvi uma gravação, uma pessoa dizendo que só queria saber de dormir. Eu ouvi, era com essas palavras: eu só quero dormir. Aquilo me espantou. Coitada, a pessoa não é má, mas ela é simples no entendimento. E Salomão diz que estes perecerão por falta de conhecimento. O meu povo foi destruído porque faltou-lhe o conhecimento. Oséias 4:6. Fecha os teus olhos. Espírito Santo de Deus, agradecemos ao Senhor pelas nossas vidas, por nos colocar na terra e por nos dar neste culto uma oportunidade de mudar. Não de ouvir, mas de mudar, porque sabemos que a Tua Palavra nos transforma, nos muda, e o Evangelho realmente funciona para aqueles que buscam a sabedoria, para aqueles que buscam o entendimento. Porque daí eles não irão casar com mulheres más e dizer: Deus, por que você pôs essa mulher? Foi você quem escolheu. Espírito Santo, dê-nos sabedoria para prudentemente discernirmos entre o bem e o mal, e sermos águias e não passarinhos no Evangelho. Amém.